Algoritmos. Quando entramos no mundo da programação, uma das primeiras palavras que nos deparamos é algoritmo. Mas o que é exatamente um algoritmo? E por que ele é tão importante na programação? Vamos explorar o conceito e a importância dos algoritmos nesta aula. Em sua essência, um algoritmo é um conjunto de passos ou instruções bem definidos e organizados que leva à solução para um problema específico. É como uma receita de bolo que segue uma sequência lógica de ações para produzir um resultado desejado. Na programação, os algoritmos são a base sobre a qual todo o código é construído e implementado. As principais características que todo algoritmo possui são: precisão. Os algoritmos devem ser precisos e não ambíguos. Cada passo ou instrução deve ser claramente definido de modo que qualquer pessoa possa seguir as instruções e alcançar o resultado desejado. Finitude. Os algoritmos devem ter um número finito de etapas ou ações. Isso significa que em algum momento o algoritmo deve terminar e produzir um determinado resultado. Entradas e saídas. Um algoritmo pode receber dados de entrada e produzir saídas como resultados. Ele processa as entradas para gerar as saídas de acordo com a sua lógica. Eficácia. Um algoritmo deve ser eficaz, o que significa que ele deve resolver o problema de forma eficiente, sem etapas desnecessárias ou repetitivas. Vejamos alguns exemplos de algoritmos na nossa vida cotidiana. Como mencionado anteriormente, uma receita de bolo ou de um brigadeiro é um exemplo perfeito de um algoritmo. Por exemplo, em uma receita de brigadeiro, a primeira etapa seria separar os ingredientes. Uma segunda etapa seria colocar todos os ingredientes em uma panela e então misturar os ingredientes e em seguida cozinhar a mistura em fogo médio até começar a saltar do fundo da panela. A quinta etapa, desligar o fogo. Em seguida, colocar o brigadeiro em um refratário de vidro. Após isso, esperar o brigadeiro esfriar. A oitava etapa, enrolar o brigadeiro em formato esférico. Em seguida, passar o brigadeiro enrolado no granulado. E, por fim, colocar o brigadeiro na forminha de papel. Além disso, também temos quando você define um destino em um sistema de navegação GPS. O dispositivo calcula a rota mais eficiente para chegar no seu destino. Essa rota é determinada por um algoritmo que leva em consideração a localização atual, a velocidade do veículo, o trânsito e outras variáveis. Mas também temos a situação em que você imagine que precisa organizar uma pilha de cartas em ordem alfabética. O processo que você segue na sua mente para classificar as cartas é um algoritmo, como um algoritmo de ordenação por seleção. Esses são apenas alguns exemplos simples que destacam como os algoritmos estão presentes em nossa vida cotidiana. Na programação, eles desempenham um papel fundamental na resolução de problemas mais complexos, desde ordenar dados até criar aplicativos e jogos. À medida que você avançar neste curso, você vai aprender a criar e implementar algoritmos que permitirão que você resolva problemas computacionais de forma eficiente. Existem diversas formas de representar os algoritmos, mas não há uma forma considerada a melhor. Entre as principais diferenças está o maior ou menor nível de detalhamento, que reflete em seu grau de abstração. Cada uma das formas de representação possui vantagens e desvantagens, cabendo ao programador escolher qual forma oferece as melhores características de acordo com a sua situação ou problema. É comum a combinação das representações, principalmente quando há necessidade do entendimento por parte de vários tipos de pessoas. Na descrição narrativa, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural, ou seja, a sequência de passos ou instruções é descrita em nossa língua nativa, neste caso, o português. Como, por exemplo, no cálculo da média de um aluno, a primeira etapa é obter as suas duas notas de provas. A segunda etapa, calcular a média aritmética. A terceira etapa, verificar se a média é maior ou igual a 7, para então o aluno ser aprovado. A quarta e última etapa, caso contrário, o aluno é reprovado. Esse tipo de representação possui a vantagem de que não é necessário aprender novos conceitos, pois a língua natural já é bem conhecida. Porém, a língua natural dá oportunidade para várias interpretações e ambiguidades, dificultando, às vezes, a transcrição deste algoritmo para um programa. O fluxograma utiliza elementos gráficos específicos para ações distintas, a fim de representar graficamente os algoritmos. Esses símbolos podem sofrer alterações ou variações de acordo com o autor ou a ferramenta que se está utilizando. É uma representação mais precisa que a descrição narrativa, porém não se preocupa com detalhes de implementação do programa, como, por exemplo, o tipo das variáveis utilizadas.
Voltando para o exemplo do cálculo da média de um aluno, nós temos um fluxograma onde estão sendo indicados o início e o fim do algoritmo através do elemento gráfico específico para isso. Depois nós temos a entrada de dados, que no caso são as variáveis N1 e N2. Em seguida, nós temos o processo de atribuição marcado por esse retângulo, onde a fórmula N1 mais N2 dividido por 2 é atribuído à variável média. E, em seguida, o elemento gráfico que representa a verificação é um losango, onde é verificado se a média é maior ou igual a 7. Caso seja verdadeira, nós temos uma operação de saída de dados, que no caso é uma mensagem de aprovado. Caso seja falso, temos a outra saída, que é reprovado. O pseudocódigo, por sua vez, é mais rico em detalhes, como a definição dos tipos de variáveis utilizadas no algoritmo. Sua estrutura básica possui a seguinte forma. O algoritmo é a palavra que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo. O nome do algoritmo é o nome simbólico dado a ele com a finalidade de distingui-lo dos demais. A parte de declaração de variáveis é a parte opcional, onde são declaradas as variáveis globais utilizadas no algoritmo e os seus tipos, como veremos mais adiante. Início e fim são os delimitadores do início e do término, respectivamente, do conjunto de instruções do corpo do algoritmo. Portanto, as características de um pseudocódigo englobam linguagem natural, ou seja, o pseudocódigo usa uma linguagem natural parecida com o português, tornando-o mais acessível a iniciantes e facilitando a comunicação da lógica do algoritmo. A estrutura lógica permite que você represente de forma clara a sequência de operações, estruturas de decisão e loops em um algoritmo. Tudo isso será abordado nas próximas aulas. E flexibilidade não está vinculado a nenhuma linguagem de programação específica, o que significa que você pode usar o pseudocódigo como uma etapa intermediária antes de traduzir seu algoritmo para uma linguagem de programação real. O pseudocódigo é, portanto, uma representação textual intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação, que ajuda a expressar algoritmos de forma clara e estruturada. É uma linguagem informal e legível por humanos, que permite que você descreva a lógica de um programa sem se preocupar com a sintaxe específica de uma linguagem de programação, como a linguagem Python, por exemplo. Vamos voltar ao exemplo do cálculo da média de um aluno. A sua representação na forma de pseudocódigo seria da seguinte forma. Temos, então, o nome do algoritmo como cálculo média, a declaração das variáveis, nota 1, nota 2 e a média, todas elas do tipo real. Entre os delimitadores início e fim, nós temos as instruções leia, nota 1 e nota 2. Em seguida, a atribuição da fórmula nota 1 mais nota 2 dividido por 2 à variável média. E em seguida, fazemos a verificação. Se a média for maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Caso contrário, escreva reprovado. Note que em pseudocódigos recomenda-se utilizar a indentação, isto é, o alinhamento das linhas para facilitar a sua leitura e a compreensão do código. Mais adiante, vamos ver que em Python a indentação afeta a lógica e o funcionamento do código. Um outro exemplo de pseudocódigo é a verificação de número par. O nome do algoritmo, verificação número par. Em seguida, a declaração das variáveis, que neste caso é apenas uma, número do tipo real. E entre os delimitadores início e fim, nós temos o primeiro comando, leia do usuário o número. Em seguida, fazemos a verificação. Se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0, então escreva o número é par. Caso contrário, a saída vai ser a mensagem o número é ímpar. Note que neste exemplo utilizamos o operador mod, que representa o resto da divisão de um número por outro. O pseudocódigo é uma ferramenta valiosa para ajudar os iniciantes a desenvolver a habilidade de pensamento lógico e criar algoritmos antes de se aventurarem em uma linguagem de programação específica. Ele permite que você se concentre na lógica do problema, independentemente da sintaxe específica de uma linguagem de programação real. Conforme avançarmos no curso, você será capaz de traduzir esses pseudocódigos em código Python real.